Se eu logo acredito em algo que não é verdadeiro, como eu posso estar fundamentado, firmado? É isso que se remete à parábola dos homens que construíram. Um construiu a sua casa em um alicerce frágil, que era a areia. O outro construiu na rocha. Quando veio a tempestade, veio o vento, tanto para um quanto para o outro, e correram a chuva e os rios. Ficou manifesta onde cada um estava alicerçado. Todos estavam alicerçados, e supostamente naquilo que eles conhecem como Evangelho, supostamente naquilo que eles conhecem como cruz. Mas somente um foi denunciado verdadeiro. Porque aquele que construiu a casa na rocha, ele chorou. Porque eu nunca vi uma pessoa bater com picareta na pedra e rir. A sua mão sangrou. Ele suou debaixo do sol quente. Ele passou muitos e muitos dias trabalhando para que ele conseguisse levantar a sua casa. Aquele homem que construía na areia, ele conseguiu construir rápido, ele não suou, ele não sofreu, ele não agonizou. Mas quando veio o juízo de Deus, ficou manifesto quem servia a Deus e quem não servia. Em Romanos capítulo 16, capítulo 16, versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estavam pregando, vamos contextualizar, estavam nas rádios, estavam na televisão, estavam na internet, estavam pregando, mas não servem ao Senhor Jesus. Usam de lisonjas, palavras agradáveis, suaves, para enganar os simples. Quem são os simples? Os simples são aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, não se esmeram por estudar e dedicar as suas vidas a escutar os segredos de Deus, os desígnios de Deus. Então se tornam pessoas simples, pessoas incautas. É por isso que tanta gente está sendo enganada em nosso século, irmão. É por isso que tanta gente está para lá e para cá, para lá e para cá, e não para em lugar nenhum. E quando para no mundo. Homens que servem a si mesmos. Eu fico tão angustiado porque algumas vezes nós estamos em alguns locais, algumas igrejas, eu vejo homens fazerem coisas absurdas no púlpito, manipulando, sabe, usando os dons, dizendo que está sendo, sabe, usado pelo Senhor, dizendo que teve revelação, e diz: eu vi aqui nessa igreja 50 águias, e vai emitir 50 envelopes e diz: essas 50 águias vão vir até aqui à frente e vão ofertar R$1.000 cada uma. E você vai ver que em tantos dias vai acontecer isso, isso e isso na sua vida. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esta não é a mensagem da cruz. Quando Jesus ressuscitou em Lucas capítulo 24, ele disse aos discípulos: ide e pregai em todas as nações o arrependimento para a remissão dos pecados. É impossível hoje nós entrarmos em uma igreja como esta e nos sentarmos em uma poltrona confortável como esta e não nos sentirmos convencidos pelo Espírito Santo. Isto é um absurdo, não nos sentirmos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, da nossa vil natureza caída. Nós entramos na igreja, saímos da igreja, entramos na igreja, saímos da igreja e nada muda, nada toca o nosso coração. Estamos completamente endurecidos, estamos na verdade com a nossa mente cauterizada. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias muitos desviariam da fé, ou alguns desviariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, por homens que têm cauterizado a sua própria consciência, que ordenam ou proíbem o casamento e ordenam a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis.
E ele continua dizendo nesse mesmo capítulo que, nesses últimos dias, os homens procurarão mestres, doutores, segundo as suas próprias concupiscências, para satisfazerem a sua vontade, para coçarem os seus ouvidos. Tendo comichão dos ouvidos, procurarão esses homens, para falarem aquilo que eles querem ouvir. Eu não sei se eu vou corresponder à sua expectativa nesta noite, mas eu sei que eu vou corresponder à expectativa do meu Senhor. Glória a Deus. Eles se tornaram inimigos da cruz de Cristo, tentam desviar-se do sofrimento por amor à mensagem. Todo o seu ministério é dominado pelo eu e por suas reivindicações. Já ouviu algo sobre determinar? Determina. Obriga a Deus, coloca Deus na parede. Eu não aceito. Eu não aceito. Isso está completamente contraditório, contraditado ao que Jesus Cristo nos ensinou na oração dominical, aonde ele diz: seja feita a sua vontade. E nós dizemos agora para Deus: eu não aceito. Eu determino. E as pessoas, quando querem formar doutrinas, quando querem conduzir as pessoas ao erro, eles vão logo para o grego, vão logo para o hebraico. Não, porque no grego está escrito assim. Mas não foi traduzido para o português? É porque no grego o pedir não é pedir, é exigir. Sabe o que a Bíblia nos chama? De carro, entre outros carros de barro. E Deus é o oleiro. Quem pode dizer ao Senhor o que fazes? Quem pode retrucar contra o Todo-Poderoso? Quem pode se levantar nesta humanidade e dizer: o que o Senhor está fazendo? Estamos perdendo a noção, estamos perdendo o respeito com Deus e com a sua palavra. Porque estamos sendo ensinados a exigir de Deus. Estamos sendo ensinados a obrigar a Deus. Senhor, eu mereço. Eu mereço. Se Deus nos desse o que nós merecíamos, todos nós estávamos no lago de fogo. Porque está escrito em Romanos 3:23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão longe, estão fora da glória de Deus. Mas Deus, na sua graça, providenciou um meio, através de um plano chamado plano da redenção, aonde nós podíamos ser alcançados através da sua graça, exercida pela fé, que não é nossa, é dom dele, no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado para a nossa expiação na cruz do Calvário. Era eu e você que merecíamos o castigo de Deus, porque está escrito no profeta Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era nós que deveríamos ser abandonados por Deus, como ele foi abandonado na cruz. Éramos nós que deveríamos experimentar o inferno, como Jesus experimentou. Mas ele fez a troca, ele fez o câmbio, para que nós pudéssemos alcançar as insondáveis riquezas de Deus que estão escondidas na pessoa de Jesus. Este é o verdadeiro Evangelho, que não te direciona para as coisas, sabe, da horizontal. É o Evangelho que te direciona para a vertical, te direciona para o céu. Para Paulo é revoltante e terrível que essas pessoas subordinem a palavra de Deus, a mensagem que decide sobre morte eterna e vida eterna, a seus interesses egoístas. Quantas vezes nós vemos homens e mulheres se levantando, se dizendo pastores, apóstolos, bispos e bispas, e somente enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo. Homens possuindo fortunas, milhões e milhões de reais, sendo pastor. É uma fonte de lucro muito boa. É uma fonte de ganho muito boa. É por isso que hoje o ministério pastoral não é mais respeitado nas ruas, pelos homens, devido aos escândalos que sobrevieram, principalmente na última década.
Porque viram que o ministério é uma fonte de ganho. Quando eles usam o ministério, usam o púlpito para ludibriar a massa. E é muito fácil, porque a massa, ela quer o quê? Ela quer ser abraçada, quer ser afagada, quer ter o seu ego satisfeito, as suas necessidades satisfeitas. É muito bom chegar aqui e falar: você vai ser curado, você vai ter um ótimo casamento, vai ter um novo casamento, ou você vai ter amanhã o seu emprego. É muito bom e muito fácil fazer isso. Mas isso não te levará ao céu. Isso não imprimirá no seu coração, na sua mente, o senso de santidade do Senhor. O taberneiro que, por causa de seu lucro, deturpa os alimentos exteriores, enganando seus fregueses, já merece repúdio. Quanto mais se deve ter a mesma atitude para com pessoas que mascateiam com a palavra de Deus, enganando os seus ouvintes em relação à vida eterna. Não surpreende que em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Já na época do apóstolo Paulo havia homens se intitulando apóstolos de Cristo. O ministério apostólico ele se resume a 12 homens. Segundo alguns estudiosos, Matias, segundo outros estudiosos, o apóstolo Paulo. Mas apenas 12 homens. Mas já na época do apóstolo Paulo, não havia se passado nem 20 anos que Jesus Cristo havia exercido o seu ministério, havia morrido e ressurgido dentre os mortos. Não havia. Já havia homens se dizendo apóstolos. Quantos apóstolos nós temos hoje em nossa nação? Quem é que meteu a mão na cabeça dele e ungiu ao apostolado? Por que eu tenho que ser chamado de apóstolo? Porque isso me exalta, isso me dignifica? Por que não ser apenas o pastor, o evangelista, o obreiro, o servo, o escravo inútil, que não faz mais do que aquilo que lhe compete fazer? Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, Paulo diz: é esta a terceira vez que eu vou ter convosco por boca de 2 ou 3 testemunhas. Perdão, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente eu disse, segunda vez eu digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, eu digo aos que antes pecaram e a todos os mais que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Alguns meses atrás eu tive que fazer uma leitura de um livro em um seminário onde eu estudo. Eu tive o grande prazer de ler esse livro, que tem por título A Supremacia de Deus na Pregação, escrito pelo pastor americano chamado John Piper, pastor de uma igreja batista dos Estados Unidos. E eu escrevi a resenha lá para o seminário e trouxe para cá para que possa agregar alguma coisa à mensagem. É tão louvável a forma em que o autor nos expõe as verdades fundamentais da palavra de Deus que penso ser impossível eu e continuarmos indiferentes às mazelas que graçam nas nossas igrejas. As críticas que eu tenho a fazer são as mesmas que o autor faz em sua prédica. Pregadores que não prezam por explicar o texto bíblico inspirado pelas veias da exegese e da hermenêutica, trazendo crescimento espiritual que vem pelo amadurecimento em ouvir a pregação expositiva da palavra de Deus. Pregadores que não zelam por uma vida de contínua comunhão e intimidade com Deus através da oração, e com isso se tornam infrutíferos em seus púlpitos
por lhes faltar o poder necessário do Espírito Santo, com uma pobreza teológica reinante em nossos dias e na maioria de nossas igrejas, nós que buscamos a aprovação divina através da exposição e o ensinamento ordenado das Escrituras, vemos a maioria dos cristãos à beira de um precipício moral, religioso, teológico, que nos fazem ficar verdadeiramente preocupados com o que deixaremos como legado para a próxima geração, ou seja, nossos filhos, netos, enfim. Se a igreja que nós estamos congregando hoje, adorando hoje, é uma igreja que não tem mais um padrão, é uma igreja que você não identifica mais quem serve a Deus e quem não serve. Hoje, o que dirá amanhã? Eu que ainda não sou casado, o que dirá amanhã? Quando eu tiver 20 anos de casado, 30 anos de casado, tiver meu filho com 18, 15, 16 anos, como estará a nossa igreja se hoje, que eu que ainda tenho a oportunidade de tentar fazer a diferença, não me posicionar contra este modernismo que está entrando na igreja? O que será dos seus filhos, dos seus netos, se você hoje não se posicionar contra este mundanismo que está entrando na igreja? Aí nós pensamos, Deus não vai pedir nada de mim, Deus não vai pedir contas de mim, não vai. Não, mas eu sou apenas ministério do campo, eu fico no canto do pão. Na igreja não tem ninguém neutro. Na igreja todos são servos, todos são trabalhadores. Na igreja todos são iguais. Uns estão pastores, outros estão evangelistas, outros estão isso, outros estão aquilo, mas todos são iguais. Não há nada hoje que se assemelhe aos reavivamentos do século 17, 18 e 19, porque não há nem pregações e nem pregadores que se assemelhem aos de tais épocas. A maioria de nós hoje tem a oportunidade de fazer a diferença, como fizeram a maioria dos personagens listados no livro em foco. Porém, não fazemos porque amamos mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E amar a glória de Deus é completamente o oposto de receber a glória dos homens.